Olá, graças e paz, meus irmãos. Estamos mais uma quinta-feira para meditarmos na palavra do Senhor, para orarmos juntos, buscarmos ao Senhor, cultuarmos ao Senhor. E sou feliz porque esse mês nós, como igreja, Congregação Batista do Jardim América, comemoramos mais um ano de vida, mais um ano de existência, mais um ano em que se é proclamado o Evangelho do Senhor, né? Mais um ano em que o Senhor tem alcançado as nossas vidas através dessa igreja. E fico feliz em fazer parte, junto com os irmãos, e minha oração é que nós possamos cada vez mais nos alegrarmos no Senhor, cada vez mais crescermos, cada vez mais avançarmos com o Evangelho do Senhor, cada vez mais vivermos esse Evangelho que o Senhor nos deu, que é a razão da nossa existência, que é a razão de sermos o que somos, filhos de Deus, escolhidos pelo Senhor para proclamar as suas virtudes. Sou muito grato por isso, assim como os irmãos que já vimos domingo passado, no vídeo que o pastor Paulo transmitiu, e vamos ver novamente a mensagem deles. Se você ainda não viu, vamos ver agora. Quero te agradecer por mais um ano da Congregação Jardim América, que é a filha da Igreja Batista do Fragata. E eu me sinto muito feliz, porque todos esses anos todos que eu frequento a igreja, eu me sinto muito feliz, porque os meus filhos todos se batizaram ali, todos se conheceram a palavra ali, mesmo hoje cada um tem a sua religião, tem outra religião, mas eu faz muitos anos que eu frequento, e os irmãos, os pastores, as irmãs, todo, Senhor, muitas já partiram para a eternidade, mas eu me sinto muito feliz de saber que mais um ano de vida tem a nossa congregação. Eu aqui do Jardim América, os irmãos, os pastores, o irmão Sidney foi aquele pessoa enviada de Deus que me levou a palavra. E até hoje, Senhor, eu creio que só o Senhor é Deus. E por isso hoje estou muito feliz. Já tive muitos problemas, mas o Senhor sempre me segurou e me ensinou a ter fé e esperança somente em Ti, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por esse tempo que nós estamos juntos com os irmãos, né? Em nome de Jesus, né? Porque é só louvar e agradecer a Deus pela vida dos irmãos também, da irmã Olga, né? Do irmão Sidney, que são dos fundadores da congregação. Eu quando vim para a congregação, a congregação já existia, né? Mas é só louvar e agradecer a Deus. E o versículo que eu vou deixar é Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E pedir a direção de Deus para que cada dia mais Deus nos ilumine através da palavra, através da oração e das promessas de Jesus, que cada dia se aproxima mais, e os dias finais da sua vinda, né? É só louvar e agradecer a Deus por esses anos junto com os irmãos da congregação. Estou feliz mais um aniversário dessa igreja. Agradeço a Deus que eu estou acompanhando os irmãos dessa igreja. Amém, amém. Glória a Deus pela vida desses irmãos. Domingo que vem teremos mais irmãos ainda gravando os vídeos para transmitirmos no YouTube para você estar assistindo. Mas já fico muito feliz pela vida de cada irmão da congregação. E eu creio que Deus tem grandes planos para nós como igreja, e Deus é aquele que vai
cada vez mais nos avivar segundo o seu querer, se nós o buscarmos. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais esse dia, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão. Obrigado, Senhor, pela Igreja Batista do Fragata. Obrigado pela congregação do Jardim América, Senhor, por estar completando mais um ano de vida. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem sido bom conosco. Que nós possamos, Pai, responder a esse amor que o Senhor tem nos dado, a essa bondade com que o Senhor tem nos tratado. E que nosso serviço, nossa obediência, nossa fé possam ser expressões de gratidão, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado, Pai, porque mesmo com distanciamento social, mesmo numa pandemia mundial, mesmo numa crise, Senhor, nós estamos firmados e alicerçados naquele que está além do tempo, além das circunstâncias, naquele que é, que era e que há de vir. Estamos alicerçados no Senhor da igreja, que é Cristo. Tu és o Senhor dessa igreja, Senhor. Teu trono, Senhor, está da onde o Senhor governa essa igreja, Senhor. E nós queremos o Teu reino, Senhor, o Teu governo sobre nossas vidas, sobre a vida dessa igreja, Senhor. Governa, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Que nós possamos ser uma igreja, Senhor. Uma igreja que glorifica a Ti, Senhor. Uma igreja que não vive para si, mas vive para, Senhor, a Tua glória. Que vive, Senhor, para alcançar os perdidos, aqueles que não Te conhecem. Que vive para proclamar o amor de Cristo na vida, Senhor, das pessoas ao nosso redor, do bairro, Senhor, da cidade. Que possamos ser uma igreja, Senhor, relevante nesse meio, Senhor, onde vivemos em gerações, na geração que muitas vezes se distancia do Senhor, uma geração que busca seus próprios atalhos, mas nós queremos proclamar o caminho, que é Jesus Cristo. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa o pecado, Senhor, que temos cometido, Senhor, contra Ti, Senhor, contra a Tua igreja, Senhor. Perdoa, Senhor, nos restaura, Senhor. Mostra em nós aquilo que não Te agrada, Pai. Sonda essa igreja, sonda o coração e a mente de cada um. Tu és aquele que sonda os corações, Jesus. Ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau e nos guie pelo caminho eterno, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã. Nós estamos tratando da carta dos Filipenses. Carta, epístola de Paulo, escrita para a igreja que se reunia em Filipos. E eu tenho tirado muitas lições, muitos princípios. Tenho visto o agir de Deus através das mensagens que estamos ouvindo, através dessa carta, através das ministrações sobre essa palavra do Senhor. E tem sido bênção. Eu creio que também está te abençoando, e abençoará aquele que abriu seu coração para acolher essa palavra, que é atual, que é para hoje, para nós vivermos ela. Meus irmãos, vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 19 ao versículo 21. Filipenses 2, 19 ao 21 diz o seguinte: Espero no Senhor Jesus, enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que a palavra de Deus possa falar ao nosso coração. Amém. Irmãos, nós vimos domingo passado e vamos falar hoje sobre esse
essa perícope, sobre esse texto que temos aqui. E algo que me chama a atenção nesse texto, meus irmãos, é o fato de novamente surgir o assunto, o tema do cuidado mútuo, do cuidado dos interesses dos outros, além não somente dos individuais, dos nossos. E a gente vê por todo esse capítulo 2, praticamente, esse tema sendo repetido. E novamente aqui ele é repetido. Primeiro que nós vimos no versículo 4, no versículo 3 do capítulo 2, ele vai dizer: não façam nada por ambição egoísta, ou seja, centrada em si mesmo, nem por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos, e cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aí o apóstolo Paulo, a partir do versículo 5, começa a relatar a atitude de Cristo como exemplo para nós. Depois ele vai falando sobre a obediência dos irmãos, que devem ser obedientes, assim como Cristo foi obediente, né, para fazer, por dizer, Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Ele fala do serviço que os filipenses prestaram ao Evangelho, tinham prestado para a obra do Senhor, para que eles continuassem nisso. E aí agora o apóstolo Paulo ele vai falar, no versículo 19 ao 21, de Timóteo. Ele vai falar que espera enviar Timóteo, que não tinha ninguém melhor do que Timóteo para enviar aos filipenses. Porque Timóteo, ele se preocupava não somente com os seus interesses, ele se preocupava com os interesses dos irmãos filipenses. Ele não cuidava somente dos seus interesses, mas cuidava dos interesses dos irmãos filipenses. Ele não se preocupava somente com o seu estado, mas se preocupava com o estado dos irmãos. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que Timóteo era a melhor pessoa que Paulo poderia estar enviando ali. Pois Timóteo, ele se preocupava com esse bem-estar dos filipenses. Ele tinha essa disposição de cuidar dos interesses dos discípulos. Pois ele aprendeu com Paulo a ter esse coração. Ao contrário dos outros, que buscam seus próprios interesses, ele vai dizer aqui, e não os interesses de Cristo, pois afinal todos buscam seus próprios interesses. Mas Timóteo, como aprendeu de Paulo, buscava os interesses de Cristo. Amém? O interessante, meus irmãos, aqui é que parece-me que o apóstolo Paulo ele diz que Timóteo se preocupava com os interesses de Cristo e se preocupava com os interesses dos irmãos filipenses. Parece que os interesses de Cristo era se preocupar com os interesses dos irmãos filipenses. A gente tem falado bastante sobre cuidar dos interesses, sobre se preocupar com o bem-estar, mas o que o apóstolo Paulo tinha em mente quando ele estava falando isso para os seus leitores? Nós podemos lembrar que os filipenses, eles era uma igreja, a igreja dos filipenses era uma igreja que sempre esteve ativa no serviço ao Senhor. Apoiou o apóstolo Paulo com as suas ofertas, e ele diz claramente nessa carta isso, agradecido, porque eles sempre se dispuseram a estar ofertando para a obra missionária, para o serviço do Senhor. E ele diz isso claro. E os próprios filipenses são um exemplo desse cuidado dos interesses, desse cuidado com o bem-estar do próprio apóstolo Paulo. Pois o apóstolo Paulo estava preso por pregar o Evangelho e precisava da ajuda desses irmãos. Só que a gente pode perceber também que o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele também estava recebeu notícias dos irmãos e sabia que tinha algumas pendências com a igreja. Ou seja, a igreja estava com algumas pendências para com Cristo. Pelo que nós lemos, nós podemos ver que provavelmente eles estavam desanimados. E pela reincidência tanto do tema de alegria, de se alegrar em Cristo, se alegrar nos sofrimentos, se alegrar com o apóstolo Paulo, se alegrar no Senhor,
a gente pode entender que talvez esses irmãos estavam perdendo a alegria da salvação. Estavam perdendo a alegria do Senhor. Estavam perdendo a alegria de servir a Deus, de obedecer ao Senhor, de cooperar com o Evangelho. A alegria de estar unido como igreja. A alegria de ser irmão um dos outros. Talvez esses irmãos estavam se sentindo tristes, desanimados, desencorajados. Seja pela ausência do apóstolo Paulo ali no meio deles, seja por causa dos sofrimentos que o apóstolo Paulo estava passando, seja por causa de alguns judaizantes que estavam incomodando eles, né, obrigando eles, querendo que eles se obrigassem a se circuncidarem, fazerem outros ritos e outros mandamentos da lei judaica, seja por causa sua tristeza, seja por causa da oposição que eles estavam sofrendo dos seus compatriotas, seja por causa da desunião que estava havendo na igreja, mas eles estavam tristes. Provavelmente estavam desmotivados a servir ao Senhor diante de tantas circunstâncias que estavam acontecendo. E o apóstolo Paulo, ele dá o exemplo que nós vimos no capítulo 2, que olha, se existe alguma motivação no Senhor, alguma compaixão no Espírito, alguma profunda afeição, completa a minha alegria. E continue seguindo, servindo, obedecendo, e nessa mutualidade no Senhor. E ele tem falado isso por todo esse capítulo que nós temos visto. E aí ele fala de Timóteo, que vai enviar Timóteo, porque Timóteo também era o exemplo que se preocupava com os interesses dos filipenses, com o bem-estar sincero, deles, porque todos os outros, todos buscavam seus próprios interesses. E meus irmãos, na realidade que nós estamos vivendo, as pessoas principalmente não conhecem Jesus, muitos vivem a vida do ser humano voltada para os seus próprios interesses. Ele vive pensando somente nos seus interesses e não de Cristo. A pessoa que não conhece Jesus, a pessoa que não está clara para ele o propósito da vida dela, o propósito que Deus tem para a vida dela, ela vive somente para si. Ela vive somente pensando nos seus interesses, com o que hão de comer, com o que hão de beber, com o que vão ser da vida, e não conseguem se preocupar com os outros. Não conseguem se preocupar com a causa de Cristo. Com a causa de Cristo. Por isso que ele dá o exemplo de Jesus Cristo. O exemplo de Jesus Cristo que desceu dos céus, é como se tivesse dado um mergulho e depois subido como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo desceu do céu, deu esse mergulho, né? Deixou o céu, se fez homem, foi servo, obediente até a morte de cruz e subiu como nome que está acima de todo nome. Jesus, ele deu um mergulho para salvar aqueles que estavam afogados nos seus próprios pecados. Jesus é o maior exemplo de alguém que se preocupou com as necessidades do outro. Jesus era não egoísta, ou seja, altruísta. E qual eram os interesses que Jesus estava preocupado? Qual eram as necessidades que Jesus, que o apóstolo Paulo, que Timóteo estavam vendo e estavam vivendo a ponto de dar as suas vidas por isso? Era a salvação. A maior necessidade do homem, o maior problema do homem é a salvação. Na verdade, o maior problema do homem é o pecado. E a salvação é a solução, a salvação dos nossos pecados que nós temos através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. Jesus não teve uma atitude egoísta, mesmo sendo Deus, mas se esvaziou. Jesus não teve uma atitude de vaidade, mas de humildade, e serviu as suas criaturas, e atendeu suas necessidades, e mostrou para elas a necessidade de reconciliação com o Pai. Muitas vezes interesses e necessidades que nem eles mesmos sabiam que tinham, que era de salvação e reconciliação com Deus. Na verdade, o ser humano precisava de vida. Jesus veio para dar a verdadeira vida. Aquele que vive sem Cristo, ele na verdade não vive, ele apenas existe.
Sem Cristo, temos apenas uma versão deturpada do que se é viver. Pois aquele que tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Se Cristo habita em nós, se vivemos em Cristo, então nós realmente vivemos uma vida plena no Senhor, pois morremos para nós mesmos. Morremos para a nossa vida antiga, para o nosso modo operandi de viver. E agora vivemos com um novo padrão, que é Jesus Cristo. Pois Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida que nos conduz para o Pai. Ele é aquele que nos revela o Pai. Se nós formos analisar também, a própria carta dos Filipenses é uma expressão do apóstolo Paulo, do cuidado que ele tem, da preocupação que ele tem com os seus irmãos filipenses. A própria carta dos Filipenses é um exemplo disso, do cuidado que o apóstolo Paulo tinha com aqueles irmãos. Na verdade, todas as cartas que temos são exemplos, expressões do cuidado que o apóstolo Paulo, que os outros apóstolos tinham escrito, tinham tido para com aquela comunidade de fé, ou para com a pessoa com quem estava cuidando. Pois se preocupavam com a situação deles, como estava a fé deles, se eles estavam pondo a fé deles, a salvação deles em ação. Essa era a preocupação deles. E vemos a carta de Paulo como um exemplo disso. E a preocupação do apóstolo Paulo era se eles estavam vivendo para a glória de Deus. A gente vê que ele fala isso, que a oração dele no capítulo 1, versículo 9 é: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis, até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essa era a oração de Paulo. E nessa carta ele demonstra todo esse cuidado para com aquela igreja. Timóteo igualmente estava preocupado com isso. Ele estava indo lá, pois se preocupava com a fé deles. Se eles estavam avançando e progredindo na fé. Se eles estavam avançando e progredindo na fé. Paulo deixa claro aos filipenses, como eu disse, que eles já haviam até demonstrado atitude de cuidado também, para com ele. O maior exemplo era com ele mesmo, que foi suprido e abastecido pelas ofertas dos irmãos de Filipos. E os filipenses sempre foram essa igreja que cuidava, mas por algum motivo o apóstolo Paulo estava dizendo para eles que eles deviam cuidar, não somente dos seus interesses, mas também dos outros. Talvez porque eles tinham deixado de se abalar. Alguma coisa abalou a sua fé. E estavam sofrendo desse pecado, que é viver para si, buscando sua própria vanglória, vivendo para o egoísmo. E nós temos também o exemplo do próprio Epafrodito, que era um irmão que a igreja dos Filipenses tinha enviado, que o apóstolo Paulo diz que ele era um grande companheiro de lutos. No versículo 30 do capítulo 2 ele vai dizer: porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Então, o Epafrodito também é outro exemplo desse cuidado para com a causa de Cristo que envolve os irmãos. A causa de Cristo envolve as pessoas. Quando cuidamos das pessoas, estamos cuidando da causa de Cristo. Pois Jesus Cristo veio morrer, se entregar para dar vida às pessoas. Jesus veio pelos seres humanos, caídos, falidos, perdidos, mas que por meio dele poderiam encontrar-se, poderiam se restaurar, poderiam viver, poderiam encontrar a salvação por meio de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo dá ênfase nesse assunto do Evangelho. E eles estavam passando por situações em que a salvação deles era posta à prova. E eles deveriam, de fato, pôr ela em ação.
mesmo diante das situações difíceis, eles deveriam estar exercendo o mesmo padrão de que ouviram do apóstolo Paulo. Irmãos, como igreja, somos chamados a cuidar um do outro. Um cuidado que fortaleça a fé. Somos chamados a se preocupar com o estado do meu irmão. Uma preocupação que se permite perguntar: como será que está o meu irmão em sua caminhada com Cristo? Como posso ajudá-lo? Como posso servi-lo? Como posso abençoá-lo? Como posso demonstrar Cristo para o meu irmão? Como posso demonstrar a graça de Jesus Cristo? Somos chamados a viver uma fé comunitária, onde cuidamos uns dos outros, em oração, em palavras, no auxílio, na presença, onde nós somos chamados a se preocupar não somente conosco, mas com o nosso irmão, com o nosso próximo. O relacionamento discipulador, ou seja, quando um discípulo decide, se dispõe a ajudar outra pessoa a ser um discípulo de Jesus e cada vez mais caminharem nesse discipulado com Cristo. Esse relacionamento discipulador é uma das formas mais efetivas de cuidado. Vida na vida. Foi o que Jesus Cristo fez com os 12, viveu junto com eles, ensinou a palavra do Senhor. É mais do que um estudo bíblico, é mais do que um estudo de uma revista, mas é uma vida que caminha com outra vida, seguindo a verdadeira vida, que é Jesus Cristo. E essa é uma das formas mais efetivas de cuidado. Nós vemos isso na vida de Timóteo e do apóstolo Paulo. Ele dá um exemplo disso, que chama ele até de filho. Nós vemos uma carta dele a Timóteo, a segunda carta a Timóteo. Nós vemos o coração do apóstolo Paulo, o cuidado do apóstolo Paulo para com a vida de Timóteo, para com a sua saúde, para com a sua fé, para com o seu ser completo. Nós vemos o quanto o apóstolo Paulo amava esse seu discípulo. E nós vemos que Jesus teve um relacionamento discipulador com os 12 apóstolos. Nós podemos ver também que Barnabé teve um relacionamento discipulador com Paulo. Paulo teve com Timóteo. E o apóstolo Paulo diz para Timóteo: olha, faça isso com os outros. Confia isso a outros. Faça isso também a homens, para que eles façam isso com outros. Para que se siga esse cuidado mútuo, esse cuidado que devemos ter uns pelos outros. E eu acredito que isso é uma das coisas que Deus tem falado ao nosso coração. E eu oro para que Deus me ajude a não me deixar levar por ambições egoístas, por vaidades, não deixar me levar por querer fazer coisas apenas segundo os meus interesses, segundo aquilo que os pagãos correm atrás. Pois nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, se preocupar com os interesses de Cristo. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O problema é que muitas vezes nós vivemos como pagãos, que correm atrás somente daquilo que vão comer, daquilo que vão vestir, somente daquilo que lhes satisfaz, e se esquecem de que precisamos viver para Cristo. Precisamos cuidar um do outro, assim como Jesus Cristo nos deu o maior exemplo, assim como o apóstolo Paulo nos mostrou, como Timóteo, como a própria igreja de Filipenses. Nós devemos nos preocupar com a causa de Cristo. Devemos nos preocupar com o bem-estar do próximo. E quando eu digo bem-estar, quando eu digo esse cuidado de interesse, nós podemos também nos lembrar do que o próprio apóstolo Paulo também diz. Só que ele está escrevendo a 1 Coríntios. Está escrevendo aos Coríntios. E ele diz o seguinte. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 33, ele vai dizer o seguinte: também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o de muitos para que sejam salvos.
O apóstolo Paulo estava preocupado. O apóstolo Paulo não buscava seu próprio bem, mas os dos outros. Ele não buscava somente seus próprios interesses, mas os dos outros, para que sejam salvos, para que sejam edificados, para que sejam fortalecidos, porque ele não queria ser pedra de tropeço na vida de ninguém, mas ele queria ser um imitador de Cristo. Ele queria ser alguém que pudesse levar as pessoas para mais próximos de Jesus. E nós podemos imitar essa atitude do apóstolo. Nós podemos ter esse modelo a ser seguido. Deus nos ajude nisso. Deus abençoe nossa igreja, para que cada vez mais possamos completar anos de vida. Cada vez mais possamos demonstrar o cuidado de Cristo uns para com os outros. Possamos ser uma igreja que cuida daqueles por quem Jesus morreu. Que cuida de seres humanos. Que se preocupa não somente consigo, mas se preocupa com aqueles que são alvos da graça do Senhor. O que nós podemos fazer hoje para demonstrarmos esse cuidado do Senhor? O que podemos fazer hoje? Muitas coisas. Que Deus possa nos dar essa coragem, possa nos dar essa força para fazer isso. Afinal, é Ele quem coloca em nós o desejo e Ele quem nos dá a força para fazê-lo. E eu creio que Deus nos ordenou, Deus nos deixou esse privilégio de agir como Cristo, agir como o próprio Filho dele agiu. Amém? Que Deus lhe abençoe. Vamos orar mais uma vez? Posso orar pela sua vida? Senhor, muito obrigado pela vida de quem está ouvindo nesse momento. O Senhor sabe das suas aflições, o Senhor sabe das suas dúvidas, o Senhor sabe das suas ansiedades, mas que a tua graça, a tua força, o teu poder, o teu Espírito Santo venha estar consolando essa pessoa, Senhor. Venha estar consolando cada irmão, Senhor. Por momentos difíceis temos passado, Senhor, mas o Senhor está conosco. A tua palavra diz que tua vara e teu cajado nos consolam, mesmo que andemos nas sombras, mesmo que andemos no vale de sombra e de morte. O Senhor está conosco. Tu és o nosso pastor, Senhor. Tem sido pastor da Igreja Batista do Fragata, tem sido pastor da Igreja Batista do Jardim América, e tu tens sido nosso pastor, Senhor. Pastor da tua igreja, que está reunida nesse mundo, e o Senhor voltará, Jesus. Nós cremos que tu voltarás, Jesus, para buscar a tua igreja. Nos ajude, Pai, a batalhar, Senhor, pela fé, Senhor. Nos ajude, Deus, a avançar, Senhor, com o teu reino, para que logo o Senhor venha, Deus, para nos dar o reino, Senhor, em sua completude, em sua plenitude, possamos viver para todo sempre ao seu lado. Viver para todo sempre, cuidando uns dos outros. Viver para todo sempre, se alegrando uns com os outros, amando uns aos outros e amando a Ti e Te adorando acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. É isso que eu peço e agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe e até a próxima.